acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que está a sua semana? Como é que foi a sua semana? Como é que você passou o seu feriado? Descansou bastante? Já está aí, de volta aí a toda a sua rotina normal? Eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que têm nos assistido, você que tem compartilhado, toda a mensagem, toda a palavra que nós temos trazido ao seu coração. Que Deus possa realmente estar fazendo sobrenatural sobre a sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar uma palavra que o Senhor primeiramente falou comigo. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada que ela corta para os dois lados. Então ela corta antes para mim, para depois cortar para você. Então ela falou muito comigo. E hoje eu vou estar falando sobre escolhas. Eu queria que você hoje refletisse como estão as suas escolhas. Você tem tido discernimento de escolher as coisas certas da forma certa? Como é que você hoje tem feito as suas escolhas? Eu quero iniciar contando a história de um homem. Conta a história que um jovem, e ele era uma pessoa muito dedicado na igreja, uma pessoa que não faltava os cultos, ele tinha um compromisso na igreja, ele era líder de ministério, mas ele trabalhava numa grande fábrica e ele tinha um comportamento muito bom naquela fábrica, cumprindo seus horários, cumprindo seus deveres, e ele começou a ser observado pelo dono daquela fábrica. E passado algum tempo, ele foi chamado ao escritório e aquele dono daquela fábrica fez uma proposta para ele e perguntou a ele: você tem uma capacidade muito grande, eu tenho visto que você é uma pessoa que cumpre todos os suas responsabilidades e eu tenho visto em você um líder aqui dentro da minha fábrica. Só que tem uma coisa, eu vou precisar mexer com seus horários. E aí ele, automaticamente, ele falou: mas eu tenho minhas responsabilidades com a igreja, eu sou cristão. E o dono daquela fábrica falou: eu sei disso que você é um cristão. E eu quero realmente colocar você num local que é digno da sua capacidade, do seu comportamento, mas realmente nós vamos ter que alterar aqui os seus horários com relação ao andamento aqui da fábrica, aos setores que você vai ficar responsável. Mas faz uma coisa, não me dá resposta não. Hoje é sexta-feira. Quando for na segunda-feira, você me traz essa resposta. Mas olha só, você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha. E aquele jovem foi para casa e muito confuso, se indagando e orando e buscando de Deus qual a direção que ele deveria tomar. E ele virou e falou assim: eu acredito que Deus ele não vai se importar. Eu vou continuar lendo a Bíblia, claro, nos meus horários livres, eu continuo lendo a Bíblia, eu escuto uma mensagem pelo rádio, pela internet. Eu tenho certeza que Deus não vai ficar chateado. E quando chegou segunda-feira, ele foi chamado novamente no escritório e o dono queria uma resposta. O dono daquela fábrica queria uma resposta. E aquele jovem falou assim: olha só, depois de ter pensado muito, eu vou aceitar a proposta do senhor. Imediatamente, aquele dono daquela fábrica, assim, bem assustado com a resposta dele, falou o seguinte: olha só, eu gostaria que você passasse no RH, você está sendo demitido. E aí aquele jovem ficou assustado, falou: mas não entendi, eu estou aceitando uma proposta que o senhor fez. E aí aquele patrão, aquele dono falou assim: realmente você está aceitando uma proposta. Só que se você, que se mostra tão fervoroso, traiu o seu Deus, você também vai me trair. Também você vai trair a empresa a qual você trabalha. Então eu não quero realmente você comigo mais.
porque eu vejo que você traiu o seu Deus. E o que eu vejo com essa história? Queridos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Muitas vezes, né, nos são oferecidos, né, como aquela proposta lá, né, de Esaú, né, e Jacó, um prato de lentilha. Talvez naquela hora da fome, na hora da necessidade, nós fazemos algumas trocas, nós fazemos alguns contratos que podem nos trazer grande frustração mais tarde. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Mas eu quero hoje estar falando sobre os escolhidos de Jesus. Sim, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pega aí seu marca-texto, seu caderno de anotação, e vamos ler lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ver aqui quem eram aqueles homens que Jesus escolheu. Quem eram eles? Qual era as suas características que chamou tanta atenção de Jesus assim para chamar aqueles homens? Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariote, que o traiu. Mas quem eram esses discípulos? Jesus escolheu pescadores. 4 deles eram pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Talvez se nós trouxermos, né, para a realidade de hoje, empresários. Sim, empresários da pesca, tinham seus barcos, vendiam, comerciantes, talvez. Então Jesus chamou pescadores. Mas Jesus também ele chamou um coletor de impostos, Mateus, né, aquele que era criticado pelos seus próprios amigos, né, porque coletor de impostos, né, segundo alguns estudos, diz que ele cobrava além daquilo que o governo estipulava, né, e desviava esse dinheiro. Tinha também Filipe, que às vezes parecia muito difícil no seu entendimento, né, ele não conseguia ver as coisas com muita clareza. Temos Tomé, aquele que duvidava, aquele que era pessimista. Tínhamos também Judas, que traiu Jesus. E outros 3 que não se fala muito deles. E o interessante é que quem eram esses escolhidos? Queridos, esses escolhidos eram pessoas simples como eu e você. Pessoas que estavam ali trabalhando, cuidando da sua vida, cuidando da sua família. E, num determinado momento, eles têm um encontro com Cristo. E isso determinou toda a história daqueles homens. E podemos imaginar, né? Homens simples, homens comuns, alguns não tinham tanto conhecimento, talvez conhecimento teológico, ou talvez não tinham tanto conhecimento intelectual. Homens simples, homens do povo. E algumas vezes eles se pegavam até errando, falhando, tomando algumas atitudes erradas. E nós vemos o comportamento deles lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37 até o 56. Nós vamos ver ali que os discípulos teve um determinado momento que ele não conseguiu expulsar demônios. Por quê? Porque faltou fé, faltou oração. Os mesmos discípulos tinham momentos que eles não conseguiam entender com clareza aquilo que Jesus estava explicando.
E olha que eles estavam ali caminhando com Jesus, ao lado de Jesus há 3 anos. Alguns deles discutiam quem seria o maior. Qual a minha posição do lado de Deus? Qual a minha posição do lado de Jesus? Eles queriam, né, uma posição de destaque. Outros queriam até incendiar Samaria. Olha só, queridos. Então, homens, né, quando nós comparamos esses discípulos, né, porque muitas vezes nós só olhamos aquilo que eles fizeram, né, os milagres, como Pedro, né, que curou aquele homem, né, tantos outros discípulos que fizeram tantos milagres. Paulo, queridos, quantos milagres Paulo fez. E aí a gente fica assim olhando, observando e fala, será que esses homens, eles tinham algo sobrenatural? Será que eles tinham algo que eu não tenho, que você não tem? Será? Não, quero dizer para você que não. Eles eram homens como eu e você. Mas eles tinham um diferencial. Por quê? Queridos, quando nós olhamos as falhas, né, nesses discípulos, nos faz servir de incentivo. Por quê? Porque mesmo eles sendo pessoas falhas, mesmo eles errando, mesmo eles falhando, Jesus estava ao lado deles. Eles estavam ali, né, mesmo algumas vezes questionando, Senhor, não tem pão para tanta gente, manda embora. Mas Jesus, ele estava ali ensinando. Jesus estava ali capacitando aqueles discípulos. Queridos, quero dizer uma coisa para você. Jesus também, ele quer te capacitar. Né? Ele quer estar ao seu lado. Ele sabe que nós não somos perfeitos. O Senhor, ele sabe que nós pecamos, erramos, falhamos. Queridos, não existe um super-homem. Mas ele é um pastor. Mas ele é um apóstolo. Ele é um bispo. Queridos, mas somos homens. Erramos, falhamos. Entenda bem isso. Então nós precisamos compreender que Jesus, a cada dia, ele está nos ensinando, ele está nos capacitando. E da mesma forma ele quer fazer com você também. Mas também nós aprendemos, através das falhas dos discípulos, que ela nos serve como advertência. Por quê? Porque se eles falharam, nós também podemos falhar. Você pode falhar, eu posso falhar. Queridos, o pecado na vida de um cristão, ele não pode ser algo intencional. Eu vou sair de casa já programado porque hoje eu vou pecar. Não, não pode ser isso. Eu até conto uma história como você saísse de casa e falasse assim, né, eu vou sair de casa, eu me arrumo, tomo meu banho, agora eu vou sair de casa. Aí chega numa poça, tu escorrega naquela poça e cai nela e rola na poça, mas algo premeditado, algo que você já saiu de casa, mesmo limpo, mas quis se sujar. Agora, o pecado na vida de nós como cristãos, queridos, é um acaso. É como você saísse de casa e da mesma forma você passasse por aquele caminho onde tem uma poça e mesmo se desviando, você acaba escorregando e caindo. Então o pecado na vida do crente, ele não é intencional. Entenda bem isso. Porque muitas vezes nós nos programamos para pecar, para errar. E o interessante é que Cristo fala que nós temos poder sobre a nossa mente, poder sobre os nossos pensamentos. Então, queridos, você só alimenta aquilo que você quer. E há a possibilidade de você mudar o seu pensamento. E quando acontece isso? Quando você simplesmente troca ele. Eu estou pensando algo de ruim. Você tem que se questionar. Isso aí está vindo da parte de Deus? Será que isso é eu pensando? Ou será que é o inimigo da minha alma que ele está tentando destruir a minha vida? Esse pensamento procede da onde? E aí você questiona e troca o pensamento, não aceita aquele pensamento. Então, queridos, você só alimenta aquilo que você quer. Você só assiste aquilo que você quer. Você só tem uma atitude porque você quer. Tem pessoas que falam assim, não, mas é o diabo. Não, mas é o mal. Queridos, claro, ele está aqui. Né? O diabo, né? Ele está ao nosso derredor como um leão para nos tragar. Mas entenda bem, ele só trabalha em cima daquilo que muitas vezes já está no teu coração. Sentimentos que já estão lá no seu coração. Ele só alimenta algum sentimento. A Bíblia fala que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência,
pelos nossos próprios desejos. Então entenda, nós vamos errar, nós falhamos sim, falhamos sim. Agora, o que é mais importante? É nós não nos distanciarmos da presença do Senhor. Queridos, não deixe com que a vergonha te distancie da presença de Deus. Não deixe com que as circunstâncias da vida, porque eu sei que cada um de nós temos aí um fardo, e muitas vezes um fardo muito pesado, mas não permita com que esse fardo, ele te tire da presença do Senhor. Pelo contrário, fala, Senhor, deixa eu trocar o meu fardo pelo seu, que é mais leve, porque Jesus, ele nos ajuda a carregar, ele está do nosso lado. Então não se afaste da presença do Senhor. Agora, o que Jesus encontrou neles, queridos? O que me chama mais atenção é a atitude daqueles homens. Por quê? Imagina, Pedro, um empresário, um homem da pesca, um homem que tinha família. E aí, depois da pesca maravilhosa, Jesus olha para ele e fala assim, ó, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Imediatamente, Pedro larga tudo, larga o barco, larga tudo e começa a caminhar ao lado de Jesus. E o que eu vejo nisso? Uma palavra chamada lealdade. Queridos, como está difícil hoje nós encontrarmos pessoas leais, pessoas realmente que estão ao nosso lado, pessoas que compartilham os nossos pensamentos. E a proposta de Cristo para com seus discípulos foi essa. Queridos, engaveta o que você sabe e deixa eu acrescentar na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós somos copos cheios. Muitas vezes nós não deixamos Jesus acrescentar. Nós não deixamos Jesus transformar a nossa vida. Por quê? Porque nós limitamos o poder dele na nossa vida. Não é que ele não tem poder, não. É que você fala, Senhor, nessa área eu não quero que o Senhor toca. Nessa área não, essa área eu vou dar o meu jeito. Queridos, não, entenda bem isso. Se desarme e se entregue nas mãos do Senhor e fala, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Não é assim a oração do Pai Nosso? Né? Quando nós falamos, Senhor, faça a sua vontade, assim no céu como na terra. Queridos, é a vontade de Deus que ela precisa predominar na nossa vida. E os discípulos, eles eram homens leais. Por que que eu falo que eles eram homens leais? Quando nós voltamos lá em Marcos, capítulo 3, se você ver, fala que quando Jesus chamou eles, e a Bíblia fala que Jesus chamou aqueles que ele quis. Mas aqueles homens imediatamente vieram para junto dele. Ele chamou. Mas eles poderiam simplesmente, Senhor, não dá, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, porque muitas vezes nós colocamos empecilhos para estar na presença do Senhor. Hoje tem um jogo de futebol, eu não vou no culto. Hoje nós temos essa facilidade muito grande de trocar a presença de Deus por qualquer coisa. E aqueles homens poderiam ter feito isso também. Aqueles homens poderiam chegar ali e falar assim, não, Senhor, vamos parar por aqui, eu vou simplesmente seguir o meu caminho, eu sei que a proposta do Senhor é boa, mas eu não quero. Eles não poderiam ter feito isso? Não. Mas eles fizeram o contrário. Eles foram para perto de Jesus, queridos. Então vá para perto de Jesus, fique perto de Jesus. E como é que nós ficamos perto de Jesus? Quando nós nos envolvemos com pessoas que também estão perto de Jesus. Porque nós começamos a ver Jesus na vida das outras pessoas. Como Jesus nos vê, e as pessoas também vê Jesus em nós. Então você precisa estar congregando. Você precisa estar sendo acompanhado através de um discipulado. Você precisa crescer, deixar ser moldado por Jesus. Deixar trabalhar o seu caráter. Queridos, quantas vezes o nosso caráter ele está totalmente desregulado, vamos dizer assim. O nosso caráter está totalmente fora daquilo que seria o ideal. Porque quantas pessoas que nós sabemos que encontramos que são pessoas que são mau caráter. Mas, queridos, nada que Jesus não possa transformar. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode mudar a minha história, ele pode mudar a sua história.
mas nós precisamos estar perto dele. E a Bíblia fala que eles vieram para perto de Jesus. Agora, a Bíblia fala também que Jesus escolheu os 12. E lá em Mateus, capítulo 22, versículo 14, diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, eu entendo que todos nós somos chamados. Todo ser humano na face da terra é chamado para estar na presença do Senhor. É chamado por Cristo. Mas quem são esses escolhidos? Queridos, os escolhidos são aqueles que se sentem escolhidos. Tu vê que quando Jesus chama eles, imediatamente eles foram para onde? Para perto de Jesus. Eles se sentiram escolhidos. Então se sinta escolhido do Senhor, queridos. Vá para perto de Jesus. Por quê? Porque eu creio, né, que o Senhor, Ele quer te fazer um homem segundo o coração dEle. Um homem íntegro. Uma pessoa cheia da presença de Deus. Uma pessoa abençoada. Uma pessoa salva. Você é um escolhido do Senhor, entenda isso. Você é um escolhido, mas você tem que se sentir escolhido. Então você tem que estar envolvido com as coisas de Deus, com as coisas do Pai. Você tem que priorizar as coisas de Deus. Coloque Ele como prioridade na sua vida, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas. Agora, Jesus, quando chama seus discípulos, né, Ele não somente chama os discípulos e os prepara como discípulos, mas os capacita para ser apóstolos. E o que é ser apóstolo? Apóstolo é uma pessoa que foi enviada para pregar a outras pessoas, a outros povos. Ou seja, multiplicar aquilo que eles aprenderam. E Jesus fala que Ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Mas que eles precisariam o quê? Pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, você tem sido sacerdote dentro do seu lar? Vamos começar por dentro da nossa casa. Vamos começar dentro, né? Porque a célula principal, eu acredito que de todas as pessoas, é a família. E você? Você tem se doado, você tem se entregado para a sua família, você tem realmente pregado o Evangelho dentro da sua casa? Porque você precisa começar a cuidar, você precisa ser um apóstolo dentro da sua casa. Pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Mas muito mais ainda, Jesus chamou eles para que eles pudessem não somente estar com eles, mas pregar. Jesus falou que eles teriam autoridade, até mesmo autoridade para expulsar demônios, queridos. Olha que coisa tremenda. Olha o que Deus quer fazer com você. Sim, com você. Talvez você está nos assistindo nesse momento e ache, pastor, mas eu estou no mundo de pecado. Eu estou fazendo muitas coisas erradas. Queridos, vá para perto de Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa. Vá nos visitar. Nós estamos ali na rua Dr. Hermogênio Silva, 195, Retiro. Todo domingo às 18 horas nós temos nosso culto de celebração. Vai estar conosco. Eu tenho certeza que Deus Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida, como eu tenho visto Ele fazer na vida de tantas outras pessoas. Então, coloque essa palavra no seu coração. Se entregue para o Senhor. Entenda, né, que Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele pode transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. E Ele quer mudar a sua história. Então entenda isso. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero te convidar, no dia de hoje, a você estar fechando os seus olhos, aonde você estiver nesse momento. Feche os seus olhos, eu quero estar orando pela sua vida, porque Jesus Ele está te buscando. Jesus está te escolhendo no dia de hoje. Você é um escolhido dele. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, que estão nos assistindo no dia de hoje, quantas pessoas, Senhor, que têm, ó Pai, escutado essa mensagem e escutou principalmente a mensagem de hoje, Senhor, onde nós falamos sobre escolhas. E eu tenho certeza, Pai, que cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, nesse momento, o Senhor escolheu a cada uma delas. Talvez, Senhor Deus, elas não sabem qual é o propósito que o Senhor tem para com elas, ainda elas não entendem, Deus, como trilhar esse caminho, mas eu tenho certeza, Senhor, que através do Teu Espírito, Espírito Santo que nos ensina, Pai, só vai ensinar a cada uma delas, ó Deus, como proceder, o caminho a trilhar. E eu tenho certeza, Senhor Deus, que elas vão romper em vitória.
Senhor, visita com poder e graça. Derrama, Senhor Deus, do teu Espírito sobre as suas vidas, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa de hoje. Quero deixar para você um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e que você compartilhe essa mensagem e que nós possamos estar juntos no próximo programa. Que Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.